Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo dominante. E se você não me conhece, você caiu aqui, viu por acaso, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique e eu tô aqui todo dia compartilhando conteúdo para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, beleza? É esse o meu trabalho aqui. E o tema da live de hoje tem o poder de mudar seu jogo, porque é uma coisa que a gente não é ensinado na escola, que a gente não é ensinado adequadamente, tá? E eu fui entender isso depois dos 40 anos. Eu tenho 51, faz alguns anos que eu vivo sobre esse princípio. E vou contar que princípio, porque aí eu vou contar onde eu aprendi, tá? Quando eu li pela primeira vez, que eu já li algumas vezes, o livro Hábitos Atômicos, tem uma frase nele que fez toda a diferença no meu jogo. E a frase é a seguinte: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus hábitos. E o que isso quer dizer? Tá? Eu sou da área de desenvolvimento pessoal, eu sou completamente apaixonado por desenvolvimento pessoal. E durante um tempo, principalmente quando eu era mais menino, eu acreditava que o que fazia diferença, tá, entre uma pessoa ter sucesso ou não, entre um negócio crescer ou não, eu acreditava que o que fazia diferença era o tamanho do seu objetivo. Então, o que eu achava? Eu achava que eu tinha que pensar grande, que eu tinha que ter ideias mirabolantes, que as pessoas que tinham resultados extraordinários é porque elas tinham metas extraordinárias, uma visão extraordinária, um negócio grande, gigantesco. E o que eu aprendi com esse livro? Que não, entendeu? Que é um negócio interessante, porque o que eu aprendi nesse livro, esta frase que eu falei para você, ela pode ser dita de uma outra forma. Ela pode ser dita assim: você não chega aonde você quer. Seja muito bem-vinda, tá bom? Então vamos lá, olha só. Você não chega até onde você quer. Você só chega até onde seus hábitos te permitem chegar. E pra mim, isso foi uma virada de chave, puta que pariu. Por quê? Porque eu acreditava que o segredo para fazer grandes coisas era pensar grande, era ter grandes objetivos, era ter grandes metas, era ter grandes planos. E eu descobri da pior maneira possível que não é isso. Então, o segredo do sucesso não está no tamanho do seu objetivo, está na qualidade da sua rotina, está na qualidade dos seus hábitos. E boa parte das pessoas com as quais eu interajo não sabem disso, tá? Então, por isso que eu tô aqui fazendo esse bate-papo dominante para compartilhar essa ideia com você, entendeu? Que não importa, na verdade, assim, não importa quanto dinheiro você quer ganhar, só importa a qualidade dos seus hábitos financeiros. Não importa a qualidade da saúde, o nível de saúde que você quer ter, isso não importa. O que realmente importa é a qualidade dos seus hábitos de saúde. Não importa, por exemplo, vamos supor que a pessoa queira passar em vestibular na USP, medicina na USP, um vestibular extremamente concorrido. Muito bem, esse objetivo não importa. O que realmente importa? A qualidade da rotina de estudos dela. Então, quando eu entendi isso, que eu falo assim, cara, não importa, é a mesma coisa, eu tô aqui e eu posso dizer assim, o meu objetivo é chegar a 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de seguidores. Eu posso dizer isso? Posso. Sim, eu posso. Mas isso não importa. O que realmente importa? O que importa, primeiro, a frequência da minha produção de conteúdo. O que importa é a qualidade da minha produção de conteúdo. O que importa é como é que eu faço todo santo dia, não uma vez. Se chegar aqui hoje, tá? Fazer isso aqui é fácil, não é difícil. O ponto é quanto tempo eu consigo fazer, ou qual é a qualidade da minha rotina para que eu faça isso. Você entendeu? Então, olha só, para você que está aí do outro lado, para você que está me vendo aí do outro lado,
Quanto você quer alguma coisa, não importa. O que realmente importa são os hábitos que você está desenvolvendo para chegar aonde você quer, ou a sua rotina, ou o seu sistema de hábitos. Essa é a única coisa que importa. E por que isso mexeu comigo? Essa frase mexeu. Porque eu tinha alguns problemas. Eu tinha alguns problemas que eu vou compartilhar com você, porque eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu tinha mesmo, entendeu? Eu tô abrindo aqui meu coração para você. E um dos primeiros problemas que eu tinha, assim, eu falei para você, eu pensava grande. Nossa, tinha objetivos mirabolantes. Tudo bem, eu tinha, mas a qualidade da minha ação era ruim. A qualidade da minha ação era pequena. Então não adiantava eu pensar grande, porque eu subestimava aquilo que era pequeno. Outra coisa, eu queria durante um bom tempo, eu fiquei acima do peso. Eu fiquei alguns anos acima do peso, uns 6 anos. E eu queria uma mudança, eu queria fazer uma dieta e ver uma mudança radical, visível. Mas eu subestimava os pequenos hábitos invisíveis que eu tinha. Eu não dava atenção para isso, entendeu? Eu queria fazer com força de vontade, mas eu não tinha um sistema, eu não tinha uma rotina organizada. Esse é o problema, entendeu? E olha só, normalmente as pessoas têm, e eu separei aqui para trazer para vocês, as pessoas têm alguns problemas, né, nesse assunto. E eu vou compartilhar com vocês pelo menos 3 problemas, tá? Que normalmente os erros comuns, vamos colocar assim, tá? Primeiro erro comum: as pessoas sonham grande, mas agem pequeno. Carlos, o que você quer dizer com isso? Entendeu? Eu vou explicar o que eu fazia. Cara, eu fazia metas incríveis. Esse é o comportamento. Então, o que a pessoa faz? A pessoa faz meta incrível, mas os hábitos diários continuam os mesmos. Então, num exemplo que é fácil para a maioria das pessoas entender. A pessoa fala assim, eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Poxa, que bacana, é realmente possível de fazer isso. Mas a pessoa não muda os hábitos diários. O que acontece? A pessoa falha. E por que a pessoa falha? Tá? Porque ações grandiosas não mudam a sua vida. Os hábitos mudam a sua vida. Pequenas coisinhas que você faz todo dia. E o que acontece? Quando você falha, você fica frustrado, bate a frustração em você. Por quê? Porque você está usando um sistema errado. Você está usando um método errado. É por isso que falha. O segundo erro que as pessoas cometem e que eu preciso confessar para você que eu tinha é o seguinte: é achar que a ideia de disciplina é alguma coisa que nasce com você. Não, puxa, o fulano ali, ele é disciplinado, ele vai para academia 6 dias por semana e tal, e come bonitinho, come certinho. E olha o que acontece, entendeu? Acontece o seguinte: disciplina vamos colocar um comportamento, tá? Que é construído com repetição, não com talento. Você faz alguma coisa durante muito tempo e você acaba, não é que meio que sem querer, mas naturalmente você acaba se tornando disciplinado. Então, chegava um momento que eu falava assim, puta merda, isso aqui não é pra mim. Eu não sou disciplinado, isso aqui não é pra mim, eu vou desistir. E eu fiquei nesse ciclo vicioso durante muito tempo. Muito bem. Erro número 3. Erro que eu fiz algumas vezes também. Qual é esse? É tentar mudar tudo de uma vez. Então, nós estamos em 2025. Muito bem. Em 2023, eu eliminei 25 quilos. E logo no início do meu emagrecimento, o que eu fiz de errado, digamos assim? Eu fui na nutricionista, foi uma coisa certa. Eu peguei uma lista de mudanças que ela me passou e eu tentei fazer todas as mudanças de uma vez só. Adivinha o que aconteceu? Eu consegui? Não. Por quê? Porque era muita coisa. Eu já estava fazendo atividade física e eu queria mudar toda a minha alimentação do dia para a noite. Qual que é o problema? A mudança, quando você vai
quando você for mudar qualquer coisa na sua vida, e é interessante que você que está me vendo pense nisso, a mudança acontece em camadas, ela não acontece em salto. O que eu quero dizer para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu entendi que não ia dar certo, eu finalmente entendi que eu não ia conseguir mudar tudo de uma vez. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer por etapa. Eu resolvi fazer por camada. Então, hoje, eu faço 5 refeições por dia. Tá. Então, o que eu decidi? Eu vou arrumar uma refeição. Então, tá bom. Arrumei uma refeição. Quando esta uma refeição já estava funcionando, já estava estruturada, já estava certinha, eu passei para a segunda. E assim, e depois eu passei para a terceira. E assim sucessivamente. Hoje, das 5, 4 são planejadas. Por quê? Porque eu deixo uma livre, que é quando eu janto com a minha esposa. Então, o que eu quero dizer para você? Que quando você tenta fazer tudo de uma vez, o que acontece? Você vai se cansar, porque é extremamente cansativo, você vai se frustrar e você vai desistir. Então, é isso que acontece, é isso que tende a acontecer quando você comete os erros que eu mencionei para você. Então, erro número 1, você tem uma meta grandiosa, um objetivo grande e maravilhoso. Tudo bem, isto é um erro? Sim, isso não é que é um erro. Isso é um erro se você não der atenção aos detalhes, tá bom? Segundo, acreditar que a disciplina é algo que vai nascer. As pessoas nascem com disciplina. Não, as pessoas não nascem com disciplina. As pessoas desenvolvem disciplina. Um pouquinho por dia. Ela é construída. A disciplina, vamos colocar dessa forma, ela é construída por repetição. Mas isso é tema para uma outra live, tá? E o terceiro erro que eu cometia, eu tentava mudar tudo de uma vez. E o que você vai fazer quando você tenta mudar tudo de uma vez? Você não vai fazer, entendeu? Não vai dar certo para você. E de repente você me fala, tá bom, Carlos, eu entendi tudo que as pessoas fazem de errado, mas qual que é o jeito certo de você fazer? De eu chegar onde eu quero? Eu vi uma frase esses dias que eu ainda vou fazer uma live sobre isso também, mas é uma frase extremamente poderosa que fala o seguinte: se não está no seu dia, não está na sua vida. Carlos, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que tudo aquilo que é importante para você precisa ser transformado em hábitos que caibam dentro do seu dia. Então, se saúde para mim é uma coisa importante, eu preciso de hábitos de saúde que caibam no meu dia, não de metas de saúde maior. Então, aquilo assim, vou falar numa frase, você não precisa de metas maiores, você precisa de hábitos, né, neste determinado assunto que caibam dentro do seu dia. É isso, tá bom? Então, olha só, exemplo para você. Então, dei o exemplo da pessoa passar num vestibular de medicina. Muito bem. Ah, meta grande. Tá, mas essa meta grande é irrelevante. Total e completamente irrelevante se a pessoa não desenvolver hábitos de estudo que caibam dentro do dia. Que caibam dentro do seu dia. Que caibam confortavelmente, olha a ênfase que eu estou dando, confortavelmente dentro da sua rotina. Carlos, por que você deu a ênfase em confortavelmente? Porque a gente não faz coisas desconfortáveis por muito tempo. Nós tendemos a fazer um pouquinho, mas aí a gente para. Por quê? Porque fica difícil. Então, por exemplo, eu faço lives às quintas-feiras no YouTube. Quinta-feira, 19h30, live dominante. Muito bem. Esse formato aqui, o formato da live do YouTube, ele é um formato mais difícil, requer mais preparação. Esse aqui não, esse aqui é uma conversa. Esse aqui eu tô conversando com o meu celular. Eu coloco uma luz aqui, ligo o celular e começo a conversar. Esse aqui é mais fácil. Então esse aqui é confortável dentro da minha rotina, tá bom? Então tá, minha sugestão, você vai escolher uma área. Vou te dar um passo a passo aqui, presumindo que você já escolheu uma área, tá? Para você começar. Primeiro, passo 1. O que você vai fazer? Você vai começar
pequeno de propósito. Carlos, por que eu vou começar pequeno de propósito? Pelo seguinte, olha só, você tem que levar em conta que normalmente quando a gente quer começar grande é porque a gente está motivado. E quando a gente está motivado, cara, você não precisa de um sistema, você vai e faz. Agora o problema é o seguinte, o problema são os dias que a gente não está motivado. Esse é o problema, entendeu? Aquele dia que você não quer fazer nada. E pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Se você é alfabetizado, você sabe ler, você ia para a escola só quando você estava com vontade? Não, né? Você não ia para a escola só quando você estava com vontade. Para você que está me vendo agora, as coisas mais importantes da sua vida, você só faz quando você está com vontade? Você só faz quando você está motivado? Não. Você vai fazer quando você está motivado e você vai fazer quando você não está motivado. Por quê? Porque é assim que você consegue um resultado. Você consegue com consistência. Então, quanto menor a unidade, quanto menor a intensidade que você começar, mais fácil é para você fazer nos dias ruins, tá bom? Segundo, torne este comportamento que você quer transformar em hábito, torna ele fácil e visível. Carlos, o que é isso? Ó, vamos supor, nós estamos em agosto, tá chegando o final do ano, né? Daqui a pouco estamos no verão, muito bem. E vamos supor que você quer chegar em forma pro verão. E aí você fala assim, puxa, eu quero eliminar 10 quilos. Vou dar esse exemplo, tá? E aí você vai para a academia do seu prédio, eu moro em prédio aqui tem uma academia. E aí você fala assim, eu vou me matar na esteira. Quanto tempo você aguenta fazer isso? Esse é o problema. Se você está fora de forma, você não aguenta muito tempo. Então a minha sugestão para você, você vai começar com algo fácil. Então, digamos que você quer fazer caminhada. Você vai estipular para você uma quantidade fácil de você fazer, que você aguente fazer, e você vai deixar a sua roupa de academia, a sua roupa de caminhada visível para você. Por quê? Para você não esquecer. Por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece. Principalmente quando não está instalado ainda na cabeça. Então, você vai precisar se lembrar durante um tempo. Isso é normal. Tá bom? Beleza? Terceiro, de preferência, mantenha um horário fixo. Então, vamos supor que você vai fazer caminhada. Você vai todo dia no horário X. Então tá. Quanto tempo você vai caminhar? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Isso agora não importa. O que importa é que você faça a sua caminhada, de preferência, se você puder, no mesmo local, e se você puder, no mesmo horário. Para quê? Porque agora você está fazendo o quê? Você está abrindo aqui, tá? Você está abrindo aqui na sua cabeça um espaço mental, vamos colocar assim, tá? Para você fazer essa atividade, beleza? Passo 4, seja fiel ao mínimo. Seja fiel ao mínimo, não ao máximo. Por isso que eu falei para você começar pequeno. Por quê? Porque se você começar assim, não, eu vou caminhar 1 hora todo dia. Os primeiros dias você vai. Mas chega um dia que você está cansado, que você está com febre, ou que realmente você não está afim de caminhar, o que você faz? Você para, você pula. E aí olha que interessante. E aí neste ponto você está começando um outro hábito. Você está começando um outro hábito, que é o hábito de parar. Entendeu? Então você vai colocar intencionalmente pouquinho, para quê? Para facilitar no passo 4 de você ser fiel ao pouquinho, de você ser fiel ao mínimo. Beleza? E por fim, passo 5, o que é que você vai fazer? Você vai avaliar a sua semana, não o seu dia. Carlos, o que eu quero dizer com isso? Mesmo você colocando uma intensidade pequena, o que vai acontecer com você? Tem dias que você vai fazer só o mínimo. Tem dias que você vai fazer um pouquinho mais que o mínimo. Entendeu? Mas tem dias, Carlos, não consegui fazer. Não tem problema. Você faltou hoje, mas você deu prosseguimento amanhã. O que eu quero dizer para você? Quando você começa intencionalmente pequeno, você está facilitando o processo da consistência. É muito mais fácil, principalmente no início, você manter um compromisso pequeno do que você manter um compromisso grande. E assim, Carlos, qual é a definição do pequeno? Eu vou te dar, eu não tenho um número
exato para te dar, mas eu tenho uma sensação para te dar. E qual é essa sensação? A sensação é o seguinte: faça menos do que você tem vontade. Então, um exemplo da caminhada. Digamos que você tenha vontade de começar com 15 minutos de caminhada. Começa com menos. Começa com 10. Começa com 5. Aí você fala, puxa, Carlos, eu quero fazer mais. E eu falo para você, ótimo. Então volta amanhã e faz. Então, para você consolidar um hábito na sua cabeça, a frequência é mais importante do que a intensidade. Se você, olha só, vou fazer uma analogia aqui. Se você caminhar 10 dias por 5 minutos, 10 dias seguidos por 5 minutos, é melhor do que um dia por 50 minutos. Então, no início, para você consolidar o teu hábito, a frequência vem primeiro. Beleza? Deixa eu ver o horário aqui. E então tá. Então, vamos lá. Passo número 1. O que você vai fazer? Você vai escolher um comportamento e você vai escolher, assim, pequeno, intencionalmente. Lembra? Precisa ser pequeno. Pensa nesse comportamento como uma semente, tá? Que você está plantando. Plantando aonde? Plantando aqui, tá bom? Você vai começar pequeno. Passo 2. Você vai tornar este comportamento visível e fácil. O que é tornar visível? Só para você se lembrar. Você vai precisar de um lembrete. É só isso. Você vai tornar ele visível e fácil. Passo 3. Você vai colocar sempre no mesmo horário, tá bom? De preferência, sempre no mesmo horário. Vai facilitar para você fixar, tá bom? Passo 4. Você vai se comprometer com o quê? Com o mínimo. Você vai se comprometer com o mínimo, não com o máximo. Qual é o mínimo? Exemplo da caminhada. 5 minutos. 5 minutos. Tá bom. Passo 5. Você vai avaliar a semana, não o dia. Por quê? Porque às vezes você tem um dia ruim. Isso é normal. Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo tem um dia ruim. Tá? Então, para quem chegou agora aqui na live, qual que é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje foi uma frase que eu li num livro Hábitos Atômicos. E essa frase diz o seguinte: você não se eleva ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus hábitos. Muito bem, o que isso quer dizer? Você não atinge as coisas que você quer. Você só atinge as coisas que os teus hábitos permitem que você atinja. E para você que está me vendo, você já deve ter visto alguém que falou assim para você, fulano, eu vou fazer A, eu vou fazer B, eu vou fazer C, agora vai, eu vou mudar de vida, eu vou fazer, eu vou acontecer. E você não contrariou, porque você gosta da pessoa, mas você pensou, você com você mesmo, você pensou assim, não vai nada. E por que você teve esse pensamento? Porque os hábitos deste seu amigo eram completamente diferentes dos objetivos que ele tinha. E eu vou falar uma coisa para você. Guarda isso para você que está me vendo. Os teus hábitos sempre vencem. Os teus hábitos sempre vencem. Por que eu falo sobre hábitos? Porque os hábitos falam a verdade. As pessoas mentem. Vou contar uma coisa para você que está me vendo. Tá? As pessoas mentem. Os hábitos não. Tá bom? Então, muita gente fala assim, não olhe o que o fulano fala, olhe o que o fulano faz. Olhe o que o fulano faz repetidamente. Porque eu fiz uma outra live sobre isso. Você é aquilo que você repete. Você é aquilo que você repete. Então, o seu objetivo, seja ele qual for, não importa. Para você que está me vendo agora, não importa qual seja o seu objetivo. Ele só vai vir, ele só vai ver a luz do dia. Ele só vai acontecer. Você só vai realizar o seu objetivo se os teus hábitos permitirem. Tá bom? Então, do momento em que você colocar qualquer objetivo na sua vida, esse é o passo 1, você colocou o objetivo. O passo 2, esquece o objetivo e foca nos hábitos. Foca naquilo que você faz todo dia. Foca naquelas pequenas coisas que você faz todo dia. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver o horário aqui para não me estender muito. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se você tiver dúvida, manda agora, porque eu já respondo para você agora. Tá bom? Esta frase, se você quiser saber
onde você encontra livro Hábitos Atômicos, capítulo 2, que ele fala dos fundamentos. E do momento em que eu li isso, isso transformou minha vida. Levou um tempo para eu assimilar, tá? Porque isso é extremamente profundo. Então, posso te dar vários exemplos. Baterista. Verdade, estou fragmentado para atingir. Mas não, então, olha só. Bom o teu comentário, tá? O que você vai fazer? Você não vai pensar neste concurso de alto nível. Você vai pensar nos seus hábitos diários. Me diga uma coisa, coloca aqui para mim. Quanto tempo você tem para estudar por dia? Quanto tempo você consegue? Conta aqui. Uma coisa importante para concurso, faz muito tempo que eu não presto, já prestei. Uma coisa importante que é você tem 6 horas por dia para você estudar? Olha que maravilha. Se você tem 6 horas, então eu vou te dar uma sugestão. Reduza de 6, reduz para 1. Aí você fala, Carlos, puta merda, 1 hora? Sim, reduz para 1 hora, mas 1 hora, faça chuva ou faça sol. Sábado, domingo, feriado, dia santo, 1 hora. A 1 hora tá fácil, se encaixou bem na sua rotina, você aumenta para 2 horas. Faça chuva ou faça sol, tá bom? Por quê? Porque uma coisa boa do estudo para concurso, ele é cumulativo. Então, se você está estudando agora e você não passar no seu próximo concurso, não tem problema. Você não perdeu o conteúdo que você absorveu. Você não perdeu. Então, este conteúdo vai ser acumulado para o próximo concurso, tá? Então, e assim, pensa não só no tempo que você estuda, mas como é que você pode facilitar todo o resto da sua vida para facilitar seu estudo. Vou fazer atualmente, acordo às 4 horas. Muito bem. Olha só, vou te falar de mim. Quando eu durmo menos do que 7 horas, eu fico imprestável. Então, pensa, concurso é um bom exemplo, tá? Isso aqui é uma maratona. Então, você precisa estar bem. Se você acorda às 4 e fica com sono, não adianta. Se você acorda às 4 e fica bem, maravilha. Mas se você acorda às 4 e fica capenga, não é bom não. Por quê? Porque o teu rendimento tende a cair. Esse é o ponto. Então, coloca um ritmo, e uma analogia muito boa é com corrida, com maratona. Coloca um ritmo que você consiga sustentar. Lembra de uma coisa, agora para você que está estudando. Como é que você pode deixar o teu sistema de estudos mais fácil, mais eficiente? Não é estudar mais. Como é que você consegue estudar melhor? Eu não sei se você estuda fazendo um resumo, eu não sei como você estuda, mas como você conseguiria deixar isso mais eficiente, que demandasse menos energia? Porque este é um trabalho, é um trabalho de conservar energia agora. Tá? Então, para que nós criamos sistemas? Nós criamos sistemas para preservar energia, para fazer isso de forma mais eficiente. Entendeu? Beleza? Você tem mais alguma dúvida? Caramba, me diz uma coisa, que hora que você vai dormir para acordar às 4? Ops. Eu sou... eu tenho hábitos noturnos, assim, 9 horas da noite eu tô na cama. Por isso que eu faço live esse horário aqui, porque eu vou pra cama cedinho. Por quê? Porque tem que ser sustentável. Então lembra, só a frase da live, escreve aqui. Você vai dormir às 22, só que das 22 às 4, você dorme 6 horas? Porque uma coisa é a gente ir pra cama, outra coisa é a gente dormir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Você já está inscrito no canal do YouTube? Que lá tem muito conteúdo. Abre o YouTube e joga @o cara dos hábitos. Lá tem muito conteúdo. Quinta-feira
19 horas eu vou fazer live. Então, se você consegue capotar, maravilha. Então tá bom. Se você dorme das 22 às 4 e você acorda renovado, beleza? Se você fica com sono, aí já complica, tá? E você estuda essas 6 horas, ela vai direto ou você consegue quebrar? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Estamos no finalzinho da live, eu vou fazer um resumo para vocês aqui do que eu falei. Eu falei de uma frase que eu li num livro. Que frase é essa? Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus hábitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não importa o que você quer. Ou melhor, 45 de estudo e 15 de descanso. Muito bem, muito bem. Mas então, voltando aqui para o tema da live. Não importa o tamanho do seu objetivo, só importa teus hábitos. Então, você não atinge o que você quer, você só atinge o que os teus hábitos permitam que você faça. Tá bom? Deito 9h30, mais 3 horas eu acordo. Tá. Então, se está funcionando para o seu nível de energia, maravilha. Denis, meu querido, seja muito bem-vinda. Então, se está funcionando para o teu nível de energia, maravilha, mas lembra, é uma maratona. Você precisa cumprir o que você tem que cumprir, conservando energia, tá? Pessoal, coloca aqui a frase da live. Você não atinge o que você quer. Você só atinge o que os teus hábitos permitam que você atinja. Entendeu? Você não atinge o que você quer. Você só atinge o que os teus hábitos permitem que você atinja. Beleza? Pessoal, já deu meu tempo aqui. Muito obrigado pela gentileza da atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E quinta-feira tem live lá no YouTube, 19h30, @ o cara dos hábitos. Muito bem, muito bem. Maravilha, maravilha. Quinta-feira, live dominante. O tema da live é o seguinte, olha só. Os hábitos, uma das funções dos hábitos é proteger você de você mesmo, tá bom? Mas isso é um papo para quinta-feira. Pessoal, obrigado pela atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, 19h30, live dominante. Abraço!